Olá, olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live de muito conteúdo. Hoje o tema golpe do falso boleto e também hoje com um super convidado, um grande amigo, um brilhante profissional, absurdamente técnico, professor Homero, professor dos treinamentos, que também tem treinamento próprio de direito bancário. Professor Homero que sempre se dedica aí à mudança, né, do ensino jurídico no país. Então hoje a gente vai estar batendo um papo sobre o que fazer diante do golpe do falso boleto. Eu não sei se o Homerão já chegou aí na área, mas a gente vai estar batendo um papo forte sobre isso. E você, bom dia amigo, pede uma solicitação para mim. Deixa eu ver se eu consigo já aqui, calma aí, entrar ao vivo. Pronto, já. Aqui abaixo, compartilha e me diga de onde você é, de onde você está assistindo essa live e deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua dúvida. Fala, Verão, bom dia, amigo! Bom dia, meu amigo. Pleno sabadão, grande live, um assunto quente da atualidade. Mais uma vez, Cris, muito obrigado pelo convite para estar aqui contigo para falar e esclarecer a todos sobre esse tema importante da advocacia na atualidade. Com certeza, eu que agradeço. Estava falando aqui que você é uma das pessoas que mais se preocupa com o ensino jurídico aí no país, levando um conteúdo bem aprofundado sobre o tema de direito bancário, esclarecendo que para atuar no direito bancário não podemos só ter o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que ter um conhecimento além do código. Por mais que o código seja a base, né? Ali o grande pai, a grande mãe, a gente precisa de saber de normas, resoluções específicas para realmente a gente alcançar um resultado diferenciado na advocacia. E você é um cara que faz isso de forma brilhante, né, entregando nos seus treinamentos de direito bancário, o seu advocacia diferenciada no direito bancário, a sua advocacia especializada na busca e apreensão. E a gente sabe que em breve você vai estar trazendo um novo treinamento gratuito aí para as pessoas sobre blocklist, né? Que é a famosa ação registrada, ali, o sistema SR, tudo envolvido nisso. E também a gente vai ter meu evento que começa semana que vem, dias 25, 26 e 27, gente, de março, às 19 horas, o evento chamado O Especialista. E para você participar, é só você comentar aqui abaixo a palavra especialista, que você vai receber um direct meu. Amigo, sem mais delongas, como a gente sempre faz, mão na massa mesmo, ensinando a prática para a galera, vamos falar de golpe do falso boleto. A gente pode ficar o dia inteiro falando aqui de falso, é tanto falso, falsa portabilidade, falso leilão, falso boleto, falsa central e por aí vai, né? A gente tem aí, segundo dados espalhados pelas notícias, pelos sites, né? Que a cada 1 minuto, mais ou menos 3 mil brasileiros sofrem um tipo de golpe financeiro. E o golpe do falso boleto é uma realidade. Eu queria te escutar sobre esse golpe. Olha, Cris, esse assunto, na verdade, eu acho que ele é uma tormenta na vida do consumidor e também uma tormenta na vida do advogado bancário, porque é um assunto que durante anos o resultado nos tribunais era, né, fortuito externo, problema é seu, consumidor. Literalmente era isso, né? Não teve atenção, não prestou atenção na hora de realizar o pagamento, não viu quem era o beneficiário daquela transação e problema é seu, culpa exclusiva do consumidor, ou ainda numa situação mais anônima, culpa exclusiva de terceiro que fraudou o boleto. Isso se arrastou durante anos, Cris, de chuva de improcedências, com pontuais exceções ali de procedência no Poder Judiciário. Então, é uma ação que o advogado que não conhece, a advogada que não conhece o assunto, na hora que ele joga num buscador de jurisprudência, ele toma um susto, né? Porque às vezes ele prospectou aquilo ali e olha, pelo amor de Deus, ferrou. Eu prospectei um negócio que agora não tem chance de ganhar. Só que a gente precisa evoluir, como você falou, evoluir nas nossas argumentações e evoluir também para além do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma base fantástica e aqui nós temos que levar ele em consideração também. Não podemos desprezar, só que ele hoje não é suficiente. Então nós precisamos avançar. E o avanço aqui ele vai partir pelo menos de 3 bases normativas.
que eu estou falando, que a gente vai falar ao longo da live, a gente gostaria de compartilhar essa live com seu amigo, sua amiga advogada, e nós vamos entregar essas 3 normativas para que vocês aqui tenham instrumentos jurídicos para trabalhar na argumentação de vocês. Tá? Então a gente tem que bater 100 aqui hoje, pelo menos, né, Cris, para que vale a pena o sabadão de vocês estarem aqui cedo e a gente entregar esse conteúdo. Então, vamos escrever, galera. Vamos bater 100. Bota aí, vamos bater 100, que também te comentando, o Instagram entrega mais para mais pessoas aí. E você, nessa gaivotinha aí, pode compartilhar com outros advogados aí, ó. Bora, Melão? Então, isso é fundamental. E aí a gente vai decotando a evolução normativa ali para que as pessoas entendam. Falamos de CDC, né, a base que a gente tem, que a segurança, Cris, você como melhor do que ninguém, né, como, não só como advogado, mas como professor consumerista, sabe que existe um dever de qualidade na prestação de um serviço. E desse dever de qualidade existe embutido também a segurança. Então ninguém entra no sistema bancário achando que vai ser vítima de fraude. A gente parte de uma legítima confiança, legítima expectativa de que nós o quê? Teremos um serviço adequado, seguro, isento ou, no mínimo, eliminado as possibilidades de fraudes ali ordinárias que mais acontecem na atualidade. Então, o consumidor ele entra numa relação bancária com esse sentido, com esse sentimento. E aí é a questão até de boa fé, mas não é o que tem acontecido. Né? Na prática, a gente vê que o CDC ele tem sido menosprezado pelo advogado, pelo juiz, e a gente precisa falar, e você sabe muito bem disso. E aí todo mundo cai lá no parágrafo 3º do artigo 14, culpa exclusiva terceiro, e não estuda a fundo o que é, né, esse fortuito interno, fortuito externo, essa discussão sobre isso. Né? Mais recentemente, a ministra Nancy Andrighi falou sobre esse fortuito interno de forma mais contundente. Eu achei bacana o julgado, embora seja uma matéria já decidida, mas a fundamentação que ela trouxe sobre o conceito de fortuito interno é muito bacana para a gente robustecer. Mas aí, para a gente falar de fortuito interno, para tentar convencer aquele magistrado que está com a cabeça fechada só para o CDC, a gente precisa trazer esses deveres gerais. Primeiro, nós temos a resolução 142 de 2021 do Conselho Monetário Nacional, que ela vem trazer uma roupagem importante para o sistema bancário. Não é só para fraude no boleto. Ela traz uma roupagem que estabelece limites de operações. E aí vai falar de PIX, TED, DOC, boleto está ali dentro. Então, peraí, eu posso pagar um boleto de 50 mil na minha conta aleatoriamente? Não. Eu não posso pagar um boleto aleatoriamente na minha conta de 50 mil. Pelo menos que tenha um procedimento de segurança. Então, cheguei, vou pagar um boleto atípico. Peraí, o banco tem que ligar um alertinha ali. Você está realmente operacionalizando este boleto nesse valor? Procede essa transferência? Essa transferência é para o Cristiano Sobral? Eu, Homero, estou transferindo para o Cristiano Sobral? Ou você está transferindo por um estelionatário? Então, este dever geral de limites que está nesta resolução não pode ser ignorado. Ele também tem que ser utilizado na argumentação. E aí nós temos, além desta normativa, a resolução 4949, que é uma outra norma coringa que a gente tem dentro do sistema do Conselho Monetário, que vai falar, em aspecto geral, sobre dever de segurança nas operações bancárias. Então, o banco tem que prestar um serviço de qualidade e seguro, autêntico e íntegro. E também vai se aplicar esse raciocínio dentro do sistema de boletos de pagamento. Mas aí a gente desce mais um nívelzinho, Cris, de discussão. Porque quando nós vamos falar desta questão, nós temos que falar de uma circular. Eu até tenho dificuldade de decorar ela, sabe, Cris? Toda vez que eu vou falar de boleto falso, eu tenho que pegar a cola, porque é a circular 3598. Agora veja, ela é de 2012, Cris, que fala de boleto bancário. E a gente não usa isso nas petições. Ela é antiga e a gente está usando só o CDC. Às vezes a gente usa só essas duas normativas. Essa circular 3598, ela estabelece o pagamento por boleto bancário. E ela traz premissas também de segurança. Ela fala, e ela trata, e a nomenclatura, isso é o ruim, Cris, né? A dificuldade na intelecção do que essas normas do Conselho Monetário às vezes quer dizer. Ela fala ali de instituições destinatárias. Esquece as demais, tá? Nesse momento. Mas instituição destinatária. Quem que é a instituição destinatária? É a que gerou o boleto. Veja, a geradora do boleto é a instituição destinatária.
E ela tem deveres de segurança na hora de permitir que eu, Homero, gere boletos. Peraí, Homero, você é quem? Você é o Homero mesmo? O que você faz da vida? Qual é a sua atividade empresarial? Você está usando esse boleto para lavar dinheiro, para aplicar golpe? Essa investigação por trás, quando eu pego a base do dever de segurança e conjugo com essa circular, o banco falha. Ele permite que alguém lá no Mercado Pago, no PagSeguro, gerem boletos boletos para pagamento, sem qualquer critério de segurança. Abrem-se, né, contas de pagamento sem qualquer critério de segurança. Então, a falha está no nascedouro, não é nem no boleto em si. Ela traz. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar com as notificações extrajudiciais. A gente tem mais a falar de argumentação, mas vamos bater o bola um pouquinho, Cris, sobre essa parte normativa desse dever de segurança, falar um pouquinho de fortuito interno e externo. Eu acho que os colegas advogados aqui precisam entender que essa questão de fortuito interno, fortuito externo, ela é relevante. Né? E aí eu acho que é importante diferenciar esse fortuito externo. Peraí, boleto não faz parte da atividade do banco, da instituição financeira, da instituição de pagamento? Não está na cadeia produtiva dele? Fraude num boleto não está dentro do risco do negócio? Para você, Cris, está ou não está dentro do risco do negócio? É interno ou externo? Com toda certeza é um caso fortuito interno. É uma causa conexa com a atividade desenvolvida bancária. A gente não pode falar de uma causa desconexa e aí incluir dentro de um fortuito externo. E aquele sistema de pagamento, aquela forma de pagamento, é uma das formas oferecidas como prática pelas instituições financeiras. Então, assim, o que a Nancy, belamente, sempre assim na defesa do consumidor, nos expõe, é essa forma. Olha, isso aqui é um risco da atividade bancária. Ela tem que trazer, como a própria resolução 4949 expõe, a maior qualidade, integridade e segurança para o consumidor. Porque senão a gente sempre vai viver essa situação de insegurança. Já vivemos numa situação grande de insegurança. Será que o que eu estou pagando é realmente verdadeiro? Não é? Então, a gente passa por um sistema em que a instituição financeira ela tem esse dever de dar essa guarida aí para o consumidor realmente, para ele se sentir seguro no momento de uma das modalidades de pagamento da instituição. Então, eu vejo como uma situação de aplicabilidade de um fortuito interno, gerando aí uma responsabilidade. E aí a gente traria também, aqui já que falamos de fortuito interno, a súmula 479 do STJ. Perfeito. E essa súmula é uma argumentação fortíssima. Só que aí a gente precisa contextualizar. E aí é o grande problema que eu vejo na prática. Eu jogo a súmula solta lá, né, os bancos respondem por fortuito interno, por fraudes, né, que está envolvidas ali, e esqueço de contextualizar. Por que é um fortuito interno? É isso que a gente está falando, pessoal. Quando eu falo de fortuito interno, eu tenho que olhar a atividade do banco, da instituição financeira. Peraí, ela vai gerar boletos, ela não tem que fiscalizar as informações, ela não tem que verificar a autenticidade das informações que eu, Homero, vou lá para gerar um boleto. Ó, temos um grande advogado aqui, bancário, o professor Paulo Maximilian e o professor Ricardo Loyola aí também. Verdade, né? Verdade. Duas feras que realmente sabem muito sobre, né, o assunto e podem contribuir também, né? Eu e o Cris aqui, o pessoal sabe como é que funciona, né, Cris? O negócio é democrático. E aí, esta questão da atividade bancária em si, e como ele executa essa atividade bancária na abertura para aquele cliente bancário de pagamentos via boleto, não é só simplesmente, eu, Homero, eu não sei se, Cris, você aí tem utilizado a sistemática de boleto. Não é assim, eu, Homero, quero utilizar boleto. Existe um contrato de prestação de serviço por trás disso. Então, nós precisamos entender que por trás do boleto existe um contrato entre o Homero, que será o credor daquela obrigação, e a instituição destinatária, que operacionaliza tudo aquilo ali. Então, existe esse contrato. Agora, eu posso fazer um contrato como eu compro um pão na esquina ou não? Essa é a discussão. Na minha concepção, o banco não pode fazer isso. Ele tem que exigir informação. Ainda mais nesta era que nós estamos, que é a era das fraudes. Não tenho dúvida disso. A relação bancária hoje, como você bem, né, enunciou o número aí no início da live.
Nós vivemos uma era de fraude, gente. É todo dia tem alguém tentando aplicar golpe. Todo dia não, todo minuto, né, Cris? Como você bem colocou. Todo Um minuto. minuto. O dado é assustador. Então, com mais razão, se o banco escolheu essa atividade e lucra muito com isso, ele também tem que investir em tecnologias que lhe permitam fazer esse tipo de triagem de segurança na contratação, para que se impeça a fraude. Não é nem dever de repressão da fraude, é de prevenção. Porque quando a gente fala de segurança, gente, o dever do banco, ele tem para mim ele é bifronte, Cris. Ele é preventivo e repressivo. E eu vou falar um pouquinho do repressivo aqui ainda também. O preventivo é importante. Ele evitaria a fraude se ele tivesse adotado padrões de segurança. Então, eu preciso notificar a instituição financeira, e aí vem uma guerra gigantesca. Eu vou notificar a instituição financeira, vou pedir informações sobre os critérios de segurança que aquela instituição financeira adotou para permitir que eu, Homero, gere boletos dentro de uma atividade ilícita. Porque também existe dentro das instituições financeiras o dever de prevenir a lavagem de dinheiro. Também existe isso, existe normativa para isso. Eu não posso usar boleto para lavar dinheiro na minha atividade. O banco tem que trabalhar em cima disso. Então, eu notifico e peço essas informações. O que o banco faz? Sigilo bancário. Não sei se você já viu, Cris. É a resposta clássica, né? Não vou fornecer informações porque envolve sigilo bancário. Ponto. E aí entra o dilema do advogado. Entrar com a ação judicial, direto, sem tentar uma exibição prévia ou uma tutela cautelar antecedente, né, para que o banco exiba essas informações. Veja, aí eu acho que aí tem uma linha muito tênue, Cris, entre a violação do sigilo bancário e a não violação. E é algo que, até aproveitando os professores que estão participando da live, é algo que a gente precisa discutir. Porque eu não estou pedindo para que o banco me exiba os dados bancários daquela pessoa e nem dados pessoais ou dados sensíveis, né, relacionados à proteção de dados. Eu estou pedindo para que o banco prove para mim ou para o juiz no processo por meio da exibição quais são os mecanismos de segurança que ele empregou para validar, autenticar as informações que foram prestadas. Ele comparou aquelas informações com algum banco de dados público ou outro banco de dados privado? Porque se eu, Homero, perder um documento, alguém pegar meu documento do banco e abrir uma conta e fazer um contrato de emissão de boleto, isso é válido? Entendeu? Então, esta história por trás é que é importante. Apurar melhor para ter um bom êxito nas ações de fraudes no boleto bancário. Mas tem um outro viés que a gente pode trabalhar ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e tem julgado do STJ sobre o assunto já. Então, esse cenário é algo que vai além desse julgado do STJ, por isso que eu entendo que para quem quer prospectar golpe do boleto falso, não pode trabalhar fora disso. Se eu não fizer essa fase investigativa preliminar, eu não vou ter êxito. É muito difícil, né, o contexto do boleto falso. Mas você pode ter êxito, depende de você querer. Você vai ter que conscientizar o seu cliente. Olha, cliente, eu vou ter que fazer esse passo. E para mim não é só conscientizar, cliente. Para mim é mais do que justificativa para você cobrar honorários iniciais. Peraí, para eu fazer a sua ação do boleto falso, não é só simplesmente pegar ali e redigir. Eu vou fazer uma fase preparatória. E aí vou te cobrar por esta fase preparatória. E aí está a justificativa dos seus honorários extrajudiciais. Isso é muito importante. É importante colocar isso, né, Homero? Porque a grande maioria dos advogados ainda trabalha na questão do êxito, né? Essa é uma crença limitante de que o advogado ele não pode cobrar para distribuir a ação. Ah, não consigo. Ou ele começa a dar 1 milhão de desculpas, criar ali obstáculos, objeções. Ah, eu moro no interior, ou eu moro na grande cidade, a cidade existe uma disputa muito grande, no interior ali não existe uma população para eu poder prospectar. A visão do advogado é muito míope em razão dele não visualizar a possibilidade de prospecção no Brasil inteiro. E outra coisa, né? A gente está na chuva de demandas predatórias, né? Assim, o advogado sendo colocado na parede e falando, cara, eu tenho uma aluna minha, eu não sei se ela está aqui, né, na live, ela está sofrendo agora com demandas predatórias, ela tem mais de 2.000 ações de superendividamento. E ela fala, Cris, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, cara,
Se você tiver feito toda a fase administrativa, preparatória, essa fase toda de natureza extrajudicial, com tudo devidamente comprovado, você não tem como cair numa demanda predatória, porque predatório é a instituição financeira que continua fazendo praticando tudo que há de errado frente ao consumidor. Então, assim, isso é muito importante. Primeiro, você ter uma demanda de honorários iniciais, como o Homero bem pontuou, porque quem trabalha no êxito, o meu grande receio é como que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Porque se os honorários não saem daqui a 1 ano, 2 anos, cara, você quebra no meio do caminho, né? E não dá para viver essa instabilidade na advocacia. Você vai ser ali 0,5%, 1% da população que cobra os honorários? Sim, mas você vai trabalhar com segurança, isso que é importante. Você ter demandas de honorários iniciais. E mais, eu sempre falo isso, pode parecer até um pouco grosseiro, Homero. Fazendo uma analogia com golpes no geral, né? Por exemplo, um golpe do Pix, esse problema não é seu, esse problema é do seu cliente. E o seu cliente, ele não é sócio do seu escritório. Porque a grande maioria dos clientes, ele chega no escritório querendo ditar o quanto ele quer pagar para o advogado. Eu não sei se vocês que estão aqui na live com a gente bateu já 100, agora está 95, né? Passa por uma situação dessa, de o cliente já chegar e falar, não, eu só pago no final ou pago tanto no final. Os 10, 20, 30% no final. Ele já dita dessa forma. Então, o cliente, ele não é seu sócio no escritório. Você tem que começar a ditar as suas regras, expor a sua autoridade e educar a sua audiência na produção de conteúdo. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante. É um todo. A advocacia é um todo. Não adianta você só ter o conhecimento técnico. Você tem que ter, hoje, mais do que isso. Não adianta você conhecer resoluções, Código de Defesa do Consumidor e etc., se você não tem todo o aparato, né, de uma produção de conteúdo, de um bom tráfego pago para você prospectar cliente, de ter ali técnicas de atendimento ao cliente para ter uma melhor reprodução e conexão de contratos ali, o que a gente chama de rapport, você entrar em conexão com o cliente. Então é super importante isso. Homerão, eu não sei se o julgado que... Você tem um número do julgado que você quer trabalhar aí? Tem sim, tem para trazer com eles. Mas antes de falar o julgado... Não é o 2777278, não. É esse? Deixa eu pegar aqui, peraí. Só pegar aqui. Não, esse é o REST que trata, né, se eu não me engano, um dos primeiros julgados do STJ sobre o golpe do boleto falso. Isso, de outubro de 23, ele tratou dessa temática, tá? Do Fortuny. Mas ele voltou a reafirmar agora, mais recentemente. Tem alguns julgados que eu vou deixar para os nossos participantes aqui também, do TJ de São Paulo, pós isso, que é algo interessante que a gente precisa falar aqui ainda sobre responsabilidade, e aí falar de culpa concorrente, culpa exclusiva. É um julgado muito interessante sobre isso. E ainda tem mais outro julgado que eu vou deixar para o pessoal aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Cadê o outro aqui que eu separei? Cadê o julgado, gente? É tanta informação aqui que... Peraí. Do TJ de Goiás, também agora de 14 de março. Deve ser do Marcão. Pior que não, é do Rodrigo da Silva. O Marcão é fora da curva, né? O Marcos é fora da curva, ele é muito bom mesmo. Mas esse é do Rodrigo da Silveira. Eu não sei se é da Câmara do Marcos, né? Porque daí ele poderia estar contribuindo ali. Mas esse contexto que eu quero trazer, Cris, é porque eu falei das notificações e eu ando ainda com a sina de tentar ser mais claro possível. Às vezes eu não me faço entender muito claro das notificações. Porque aí depois vem a chuva e te pergunta, peraí, para quem que eu mando essa notificação? Eu quero trazer aqui uma consideração e falar, Cris, é a primeira live que eu estou falando especificamente sobre esse assunto do golpe do boleto falso. Então, é algo que eu acho que vai disseminar, eu acho que é importante a gente falar. Para quem notificar? E aqui entra mais um conhecimento especializado que a gente precisa ter. Anotem aí, pessoal. Tem coisa que eu tenho que deixar na minha cola aqui, porque senão eu não decoro. É a Convenção FB 0061 de 2021, que é uma convenção da FEBRABAN, que vai tratar de regras relacionadas a boleto. E esta convenção... O número, Verão, que eu vou colocar aqui nos comentários. Convenção FB 0061 de 2021. Ela vai trazer algumas regras de segurança, mas ela traz também alguns procedimentos relacionados à pessoa do consumidor que foi vítima de um boleto falso. Ela não fala diretamente, olha, você foi vítima de boleto falso, mas ela estabelece, olha, quando há um problema
na relação de pagamento do boleto, você vai adotar este procedimento. E aqui, Cris, este procedimento estabelecido e a pessoa da instituição financeira que participa desta convenção, ela passa a responder quando ela falha com esse procedimento. Porque faz parte agora da lógica de repressão, que é um outro viés do dever de segurança, para tentar remediar o problema ocorrido que não foi prevenido no início. Então, eu, Homero, fui vítima de fraude no boleto falso. Fui lá, paguei o boleto falso. A quem reclamar? Este é o primeiro ponto. Como é que eu vou orientar o meu cliente? Eu reclamo ao banco destinatário, a instituição destinatária, que é aquela que consta ali o timbre no boleto, ou eu vou reclamar à instituição pagadora, que a gente chama. Eu, Homero, por exemplo, sou correntista do banco X. Mas o boleto é do banco Y. Eu paguei no banco X. A quem eu vou reclamar? Então, segundo essa convenção, eu vou reclamar à minha instituição bancária, ao banco X aqui, eu não vou reclamar ao Y. Então, eu fui vítima, banco, eu fui vítima. Aqui é uma fraude, tente recuperar o dinheiro para mim. Não tem um mecanismo especial de devolução aqui, como tem no Pix, mas existe a dicção de que esta instituição tem que adotar meios para que reaver o direito, né, que é o dinheiro, nesse caso, do cliente. Ela tem que buscar, porque quando eu falo de operacionalizar um pagamento de boleto, ele tem um sistema de compensação por trás. Não é igual o Pix, que eu disparei a ordem e compensou, acabou. Não, não é assim. Então, eu tenho um time de compensação. Então, se eu fui vítima de fraude no boleto e meu time de reclamação é instantâneo após a fraude, o banco, né, que é o meu aqui, ó, a instituição pagadora, ela deveria obstar o procedimento da compensação. Ela alertar ou travar, não fazer a transferência do dinheiro, ou já avisar, caso tenha feito a instituição destinatária, não libera esse dinheiro, porque houve uma fraude bancária aqui. Então, essa instituição é muito parecida com o Pix. Ela tem esse dever de buscar impedir a consumação dessa fraude. E normalmente não se faz isso. Quando eu chego na minha instituição que eu fiz o pagamento, o que ela faz? Não tem mais o que fazer. Infelizmente, você pagou errado, você que não conferiu o beneficiário da transferência, infelizmente a culpa é sua. O problema é seu, consumidor. A verdade é isso que acontece. Quando ela faz isso, ela está fazendo o quê? Omitindo com relação ao dever dela. E quando eu falo de dever de segurança e fato do serviço, a omissão é um fato do serviço, na minha concepção, Cris. Quando ela gera um dano para além da pessoa, para além do produto ou serviço. Ela atingiu a esfera patrimonial do consumidor e psíquica. Porque às vezes numa situação de golpe, a pessoa fica vendida no dinheiro. Que era para quitar o carro dela que seria apreendido e ela vai perder o carro nesse contexto, porque ela pagou um boleto falso. Então, é um fato de serviço essa omissão na minha compreensão. Então, a instituição pagadora, mesmo que ela não tenha gerado o boleto, quando ela falha nesse dever, atrai para si a responsabilidade por omissão. Responsabilidade objetiva lá na relação de consumo, né, dentro do fato de serviço, ela atrai. Mas eu preciso também notificar. Então, a primeira notificação que eu vou fazer é para essa instituição, a minha instituição bancária, onde eu fiz o pagamento. Só que eu entendo, Cris, que, por exemplo, quando você atender um cliente, e aí entra a fonte de prospecção para o advogado, é conscientizar o seu público, o seu seguidor, de que quando ele foi vítima de boleto falso, imediatamente ele tem que acionar o banco dele. E acionar por um meio que ele consiga materializar essa reclamação. Então ele vai ligar no saque, anotar o protocolo, o dia e hora que ele fez essa reclamação. Se ele mandou um e-mail para o gerente, ou se ele usou o app lá do banco e mandou a reclamação, ele tem que ter essa materialização. E aí, depois dessa reclamação do cliente, vem a notificação do advogado. Tem que diferenciar as condutas. Então, ele vai notificar e pedindo, olha, banco, neste caso aqui, a fraude ocorreu tal hora, tal comprovante de pagamento aqui. Uma hora depois, no máximo, o cliente reclamou. Está aqui o protocolo. Por que você não impediu a consumação da fraude? Me apresente provas de que você não tinha como fazer, porque já tinha exaurido o sistema de compensação. E se ele não prova isso, você está materializando provas ali contra essa instituição financeira. Mas ainda resta a responsabilidade da instituição destinatária, que é a que gerou o boleto. Ela também pode falhar nesse processo, porque muitas vezes o dinheiro já foi e ela não bloqueou lá a tempo. Ela poderia fazer esse bloqueio e não fez. Ela não impediu a consumação da fraude. Então ela falha também nesta repressão.
E ela vai falhar quando eu tenho também a lógica de abertura. Porque quando eu tenho boletos, eu tenho contas de pagamento envolvida por trás. E contas de pagamento tem que ser aberta com padrões de segurança. Então, a responsabilidade desta instituição destinatária existe por falha na abertura de um sistema de pagamento, que é o boleto, sem critérios de segurança, autenticidade e integridade. Então, veja, eu enxergo o golpe do boleto falso hoje, Cris, para além do que o STJ disse. Porque o que o STJ, a gente vai comentar agora esse julgado, que você já até disse ele, vai além. Eu vou analisar a conduta do meu banco, eu vou analisar a conduta do destinatário para ver como ele se comportou diante da fraude e tentar buscar a responsabilidade dele nesse cenário. Sempre fazendo as notificações, pedindo para que se apresente as informações todas. E aí, nessa notificação, é importante que o banco, você peça essa informação, banco, então me apresente um comprovante de dia e hora que você já transferiu o dinheiro, porque às vezes o banco faz o seguinte: olha, não tem mais o que fazer, o dinheiro já tinha sido transferido. Mas ele não apresenta o comprovante da triangulação do dinheiro. Ele não apresenta esse comprovante. E aí ele fala, e você tem que insistir, faça a segunda notificação. Não dá também para você dar um tiro no escuro, Cris. Eu entendo que você tem que notificar e buscar essa informação, para não ter ação infundada. Então, banco, me apresente esse comprovante. Veja, eu não estou pedindo um dado bancário sensível ou um dado bancário que é protegido pelo sigilo. Eu estou pedindo uma questão de operacionalização bancária. Eu não estou pedindo para que me apresente o extrato da conta daquele cliente. Eu não estou pedindo para que me apresente outra informação bancária ou um dado sensível. Não estou pedindo isso. Eu estou pedindo procedimentos de segurança, de compensação de pagamentos. Então, eu peço isso para instruir a minha ação. Se eu não tenho, entro com a exibição de documentos, é importante ter essa prova, para que você consiga aí ter elementos para judicializar. Mas tem um viés, que é o viés do STJ, Cris, que é a questão de vazamento de dados. O que eu falei aqui até agora não tem a ver com vazamento de dados diretamente. Pode ter? Pode, mas não tem a ver com vazamento de dados. Tem questão de procedimentos bancários e falha de segurança. Agora, com relação à responsabilidade no vazamento de dados, eu entendo que esse caminho é possível. O STJ já disse que é, e os tribunais têm começado a repetir que é. Mas a prova não é fácil, Cris. Aí que está o problema. Esse outro cenário, para mim, é muito difícil. Quando a Nancy Andrighi ela fala no acórdão lá e no voto, principalmente, olha, o banco responde por esta situação de vazamento de dados, ela fala do nexo de causalidade. Eu não sei se você chegou já a discutir isso, mas é muito tênue, porque muitos golpes do boleto, eles decorrem de uma ligação telefônica. Como é que eu provo o nexo de causalidade do vazamento de dados? Não é tão simples assim. Por mais que eu notifique a instituição, peça, com base na LGPD, o relatório de tratamento de dados, nem sempre você vai ter a prova determinante ali. E não adianta você ir para essa ação simplesmente pedindo a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é um elemento a mais, é um plus. Se você for só com a inversão, você corre de ter dor de cabeça. Não é que a inversão é ruim, que fique muito claro isso, tá? E nem que o Código de Defesa do Consumidor seja ruim. O problema é a aplicação que o judiciário tem dado à inversão do ônus da prova. Não sei se você enfrenta esse problema aí no Rio, Cris, de a inversão ser maltratada o dia todo, né? É verdade. Ontem, inclusive, eu fiz uma live com o Meliso, né? Sobre a questão da inversão do ônus da prova, o desafio. Porque aqui a gente está diante de um ônus da prova legal. É uma inversão ao pelege. Se há um fato do serviço caracterizado, não haveria nem a necessidade de nós, advogados, ali estávamos requerendo a inversão do ônus da prova, porque a gente não utiliza o 6º, inciso 8º. A gente vai utilizar o 14, parágrafo 3º lá, que também é uma das modalidades de exclusão da responsabilidade. A inversão aqui é legal. É dever do banco mostrar que não aconteceu isso. Seja pela vulnerabilidade do consumidor, seja pela sua própria hipossuficiência de fazer prova daquele alegado. Não tem como. Como o Homero bem pontuou, o desafio do consumidor fazer essa prova. Não, essa questão da ônus da prova, Cris, olha, com todo respeito, né? Existe uma destruição do conceito de inversão legal. Parece que assim, é porque não tem escrita a palavra lá, inversão legal do ônus da prova no parágrafo 3º, que o judiciário ignora. Boa parte dele ignora. E aí vem trabalhar com base na lógica do artigo 6º, inciso 8º. E não é isso, gente. Não é. Isso não tem nem divergência doutrinária. A doutrina é maciça. Ali existe uma hipótese de inversão legal, como acontece no 429, inciso 2 do Código de Processo Civil. Eu não
estou pedindo a inversão na prova. O juiz deve aplicar a inversão, porque a lei manda. Não sou eu que quero. É regra de distribuição já fixada por lei. Assim, e é engraçado, Cris, porque o 373 do CPC, quando fala de fato constitutivo, de fato impeditivo modificado, ele aplica. Agora, o 429, inciso 2 e o parágrafo 3º do artigo 14 não é aplicado na prática. Ele esquece na hora de sanear o processo. E aí entra o papel do advogado diferenciado. E isso é importante, tá, gente? A petição de especificação de provas suas tem que ser muito boa. Eu acho que é bacana. Existe hoje a petição de ajuste, que é importantíssima para você trabalhar, ajuste ou esclarecimento. Peraí, juiz, você tem que ajustar a sua decisão saneadora. Ela está com problemas. Você não tratou do 429 esses dois, você não tratou do 14 parágrafo 3º, e eu pedi isso na minha petição. É meio que embaixo de declaração, mas com a roupagem de uma petição de ajuste e esclarecimento. E ela vai além, porque ela pede o ajuste, ela tem um efeito modificativo. Porque ajustar a decisão, né, ela dá essa possibilidade de modificar a decisão saneadora. Então eu preciso entender dessas duas ferramentas processuais para também melhorar a minha instrução processual. Isso é muito importante. E aí entra, voltando para esse viés do STJ, do resto, né, 2.077.278, que ele vem falar do vazamento de dados, este é um cenário que para mim é muito complexo. É muito fácil quando você, por exemplo, deve um contrato bancário, por exemplo, deve um financiamento de veículo, é uma hipótese muito comum isso. Eu devo financiamento de veículo, eu procuro o banco, seja no Google, seja no WhatsApp, por qualquer canal, eu procuro para tentar quitar aquelas parcelas que estão em atraso. Eu não consigo negociar com o banco, porque ele me dá uma proposta muito difícil e tal. 2, 3 dias depois, me vem uma proposta mirabolante de volta. Ou por ligação, ou por WhatsApp, né, falando, olha, vou conseguir para você uma negociação, você está devendo o contrato de financiamento do seu veículo com o banco X, pague tanto agora, clique no boleto, faça o pagamento. A pessoa ela é induzida a isso. Por quê? Tudo que se apresenta a ela é muito igual ao que o banco faz. Peraí, eu procurei o banco para negociar, em seguida recebo uma proposta do mesmo banco, sabendo que é um contrato de financiamento de veículo e sabendo que eu estou devendo. Não é só saber que tem um contrato, sabe que eu estou devendo aquele contrato. Veja, aí está o nexo de causalidade. Eu procurei o banco, eu consigo materializar esse nexo. Então, aquela instituição financeira é que detinha as informações de um contrato de financiamento de veículo e detinha a informação que é inadimplente. Então, existe o nexo de causalidade para falar, olha, essa informação vazou de você, banco. Você que vazou essa informação. Você que lute agora com a inversão da LGPD para provar o contrário. Você que lute para isso. Então, este nexo de causalidade é importante, mas o problema é quando a fraude é via ligação telefônica. Como é que eu provo que eu liguei no banco 2 dias antes para tentar negociar e não consegui, e em seguida foi vítima de fraude? É muito complexo. Então, eu acho que o advogado hoje não dá para trabalhar só com esse caminho, essa argumentação do vazamento de dados. Ele tem que trabalhar com a falha das instituições procedimentais, como eu falei aqui para vocês, da instituição destinatária e da própria instituição dos clientes, para você fechar todas as possibilidades contra aquela instituição financeira e ter maior chance de êxito no golpe do boleto falso. Então, eu preciso trabalhar com as duas linhas, tanto da LGPD quanto das falhas procedimentais, nas normativas que eu trouxe para vocês, na convenção da FEBRABAN, que traz aqui deveres específicos para vocês trabalharem. Então, é importante você fechar esse cerco com as notificações. E até mesmo nessa notificação, a gente falar da LGPD, falando, olha, banco, me apresente o relatório de tratamento de dados que você tem. Com quem que você compartilhou? Você tinha autorização minha para compartilhar esse dado? E também pode nascer uma outra possibilidade, o banco compartilhar a informação que ele não estava autorizado para fazer. Né? Então, eu preciso trabalhar com isso, que existe o relatório de tratamento de dados, salvo engano, artigo 9º, né, da LGPD ali, que fala do relatório, o consumidor, o titular dos dados pode pedir essa informação, e você trabalhar com essa situação. Tá, Cris? É um contexto muito importante. A Nancy, ela cita o artigo 44 no julgado da LGPD, né? E a gente também não pode esquecer da resolução conjunta de número 6 do Banco Central, que também destaca essa questão relacionada à segurança. Amigo, eu não sei de cabeça agora, falando de FEBRABAN, se essa nova SARB agora, a SARB de número 27, ela traz com toda certeza a questão da segurança, né? Eu não sei de cabeça se ela traz alguma coisa relacionada ao boleto, né? Alguma coisa específica. Até porque tem muita gente escrevendo aí sobre falsa central.
A gente sabe que uma falsa central pode evoluir num golpe do falso boleto pela engenharia social. Né? A gente sabe que isso acontece, ou o golpe do motoboy, ou etc. e tal, que realmente a gente vê claro ali um vazamento de dados, porque são tantas informações precisas que a gente consegue. Agora, como fazer essa prova? É o desafio que o Almerão está trazendo aqui. Muito grande. A SARB trata um pouquinho, mas ela é bem tímida, né? Essa SARB 27, que é de dezembro de 23, é uma SARB, foi bom você tocar nela, Cris, que todo advogado tem que estudar. É meio que um CDC da Febraban, vamos assim dizer, né? Ela instituiu um compilado de normas, revogou várias, né? Ali que tinha, várias SARBs, mas na verdade não é que ela revogou o ponto de vista de suprimir o direito. Ela consolidou essas normas dentro da SARB 27. Eu estou vendo muita gente falar, não, mas agora não tem mais SARB, revogou tudo, perdi. Não, gente. 99% do que estava consolidado nas normas anteriores foram transplantados para essa SARB, né, 27. É uma CLT, né, vamos assim dizer, a consolidação das normas ali da autorregulação bancária relacionado à relação cliente-instituição financeira. Está ali dentro. Trata de boleto? Trata. Mas assim, é bem simples, não é algo que vai enriquecer muito o debate, Cris, dentro da parte dos boletos. A convenção FB ela é mais forte do que a SARB 27. Tá? Ali eu vou ter mais informações importantes relacionadas, por exemplo, ao atendimento ao cliente, que a instituição financeira, no dia da fraude, que eu cheguei lá no banco, e acontece muito isso, né? Eu chego lá no caixa, aquela pessoa é simples, ela chega diretamente no gerente. E o gerente fala, não vou te atender, esse assunto aqui não posso tratar, tem que ser no saque. Ele não pode fazer isso, ele tem que atender presencialmente o cliente bancário. Né? Então, essas normativas estão ali dentro da SARB 27. Mas do boleto ela não vai enriquecer muito o debate, não. Eu prefiro concentrar energia nessas três, né, e acrescentando a resolução número 6, que é importante também, e eu concentro nisso e coloco a convenção FB ali como questão procedimental, que ela é muito direcionada ao boleto bancário. Aí ajuda bastante. Ajuda bastante na parte de argumentação. Tá, Cris? Perfeito. Não, a gente falar sobre todos esses pontos, e a própria, batendo novamente, a FB, como o Homero trouxe aí, 0061 de 2021, tá? Que realmente é o tema central aqui dessa questão do falso boleto. Mais uma vez trazendo a LGPD, no julgado 277.278 do STJ, a ANANSI cita o 44 da LGPD, mas a gente não pode deixar de citar aqui a resolução conjunta de número 6, que é de 23 de maio de 2023, né? E tem um outro julgado, Cris, que eu queria deixar para o pessoal aqui, que é do TJ. Eu vou te mandar, Cris. Você consegue colocar na live? Você está com o Instagram? Não sei se você consegue colocar. Eu estou aqui, eu estou sem o WhatsApp aqui do lado, aqui aberto. Ah, tá. Porque eu falo o seguinte, porque o julgado é enorme. Eu vou te mandar, e aí se você quiser compartilhar com os alunos também. Eu publico nos comentários da live, pronto. Consegui aqui. Não consegui. Eu achei. Não. Você publica no comentário, acho que é importante. É um julgado de São Paulo que vai tratar da culpa concorrente. Porque é um outro assunto, não só do boleto, mas da advocacia bancária, e eu acredito que da advocacia consumerista, Cris, que tem sido maltratado. Nas fraudes bancárias em geral, o que tem acontecido? E eu fico triste quando eu vejo isso. Não, o consumidor fez o contrato porque quis, ele que foi negligente e não conferiu o destinatário, tá? Então, este assunto é algo que me deixa triste, porque, na verdade, quando a gente fala de exclusão de responsabilidade lá do parágrafo 3º, não é culpa concorrente elemento de excludente. Eu desafio, onde que está escrito ali que culpa concorrente exclui responsabilidade? Ali é muito claro, é culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. É exclusiva. Agora veja, o consumidor, ele falhou, ele foi imaturo, não vou nem dizer negligente, em não conferir o beneficiário? Talvez tenha sido. Mas isso é culpa determinante para a consumação da fraude? Não. A culpa nasceu lá atrás. Né? E embora eu não tenha que discutir, mas a falha toda nasceu lá atrás. O consumidor só pagou esse boleto porque o banco falhou no procedimento de segurança dele. Ele permitiu que o estelionatário abrisse uma conta de pagamento, que ele fizesse um contrato de prestação de serviço, de geração de boletos, sem qualquer critério de segurança. Então, ou que vazou dados. Então, nós temos três possibilidades
de condutas falhas das instituições financeiras que geram a consumação da fraude. O ato do consumidor é o ato final. É o grande final ali, na verdade. Mas quando eu pego, eu tenho uma série de atos que vão se encarrilhando um no outro, que vão se desembocar ali no ato do consumidor. Então não é o consumidor sozinho na história. É o banco junto. Faz parte da sua atividade incrementar mecanismos de segurança. Ele tem que prevenir a lavagem de dinheiro. E ele não faz isso. Então ele falha. Então, no mínimo, nós temos culpa concorrente. E culpa concorrente não exclui responsabilidade. Ele pode mitigar valores indenizatórios, mas não é elemento excludente de responsabilidade. A gente confunde muito isso, sabe, Cris, na prática. Na hora de fazer ali reparação de danos, analisar a responsabilidade civil, a gente confunde a condenação, vamos fazer um paralelo com o criminal, com a dosimetria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, para condenar, é culpa exclusiva. Para dosar, eu vou analisar dentro do critério bifásico do STJ a conduta das partes envolvidas. Aí eu estou falando de dosimetria do valor da reparação. Então, não se exclui. Né? É algo que a gente precisa refletir. É verdade. E a gente traz aqui o artigo 945, né? Fazendo um diálogo das pontes, que diz: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com o autor do dano. Isso aqui é muito importante, essa parte final aqui. Tendo-se em conta a gravidade de sua culpa. Então, o consumidor, a gente tem que bater nessa questão da vulnerabilidade em razão de que ele vai, baseado numa que ele entende ser seguro, realizar aquele pagamento. Aí pode entrar teoria da aparência, a questão do dever de qualidade e a questão do confronto com o autor do dano. Então, como o Almeirão colocou aqui, o banco ele tem que dar essa segurança para o consumidor. Ah, mas foi um fato de terceiro. Cara, essa é uma causa, volta a dizer o que não se diz, o fortuito interno. Essa é uma causa conexa com a sua atividade. Você tem que trazer elementos que criam obstáculos para você mitigar essa ocorrência de fraude. Se você não faz isso, não há como você deixar de ser responsabilizado. Então, no momento da fixação da sentença, o magistrado, caso entenda que é um caso de culpa concorrente, ele também, no momento da sua prolatar a sua sentença, ele tem que levar isso em conta. O problema realmente aí vale a pena que o advogado tenha uma petição muito bem elaborada, né? E até mesmo em sede de audiência trabalhar isso, ou numa sustentação oral, para destacar essa diferença entre a instituição e esse consumidor lesado. E que se aplicar a culpa concorrente, no caso concreto, né? Porque o pior cenário seria aplicar o que estava enxurrado de decisões de culpa exclusiva do consumidor, o que geraria um afastamento de responsabilidade da instituição. Mas se houver aplicabilidade de culpa concorrente, você, advogado, destacar essa parte final do 945. Ok? Sem trabalhar aqui, e não só o 945, até o próprio 944, parágrafo único, né? Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e do dano, o juiz poderá reduzir equitativamente a indenização. Tá, beleza. O juiz ele reduz em razão de uma situação de culpa concorrente. Mas quem tem a maior possibilidade de informações? Quem tem o maior dever de segurança no caso concreto? Quem é o elo mais fraco na situação? Transferir essa responsabilidade para o consumidor é muito fácil, né? Porque ele é onde a corda rompe rápido. Então a gente tem que bater nesses pontos, gente. E essa é a sustentação que você tem que levar para os tribunais para modificar essa jurisprudência, né? Claro, se valer em julgados, como do próprio STJ, Tribunal de Justiça de Goiás, como o Homero falou, Tribunal de Justiça de São Paulo, para fortalecer o seu peticionamento. Mas se houver a possibilidade de você expor conhecimento, cara, expanja conhecimento e traga o maior esclarecimento para a cabeça desse magistrado. Por quê? Porque esses magistrados não têm um conhecimento aprofundado de direito bancário, gente. Entendeu?
Eles têm o conhecimento de Código de Defesa do Consumidor, beleza, e até pelo próprio Código, olha o que eu estou falando aqui com você, dialogando entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, é algo de conhecimento base dos magistrados. Isso a gente espera deles. Agora, a base de conhecimento, por exemplo, uma FB, como o Homero colocou, 0061, isso, cara, passa batido pelo magistrado. Tá sem áudio. Ó, e aí, Cris, eu tô vendo aqui a Ana falando, infelizmente o TJ da Bahia tem entendimento formado. Gente, tem entendimento formado? Tem. Mas tem entendimento formado com limitação de cognição. Aí entra o papel que eu falo do advogado diferenciado. Você vai pegar o seu caso, fazer inicial diferenciado, trazendo toda essa argumentação que a gente debateu aqui. Mas não basta colocar na petição inicial, pessoal. Você vai despachar com o juiz. Você tem que colocar aquele processo seu num contexto fora do que é a vala comum. Porque se você entra no automático, e aí o volume de processo acaba engolindo o Poder Judiciário nesse ponto, vai cair na vala comum de que igual boleto falso é culpa exclusiva. Não, você tem que mostrar, aqui a situação é diferente. Aqui nós temos elementos novos que você precisa analisar e levar em consideração na sua decisão. As resoluções que a gente está citando, a questão da falha do banco no procedimento de conceder o boleto ao emitente dele, você precisa analisar isso. E aí entra o seu papel também lá no tribunal, despachar com o relator, despachar com o revisor, despachar com o vogal. É assim que a gente muda jurisprudência. Lógico, levando um memorialzinho curto de 1 a 2 laudas, ali bem objetivo, para mostrar esse contexto para ele. Você precisa descortinar esta culpa exclusiva, falando que não é culpa exclusiva, com base nestas normativas que a gente trouxe para vocês. Então é importante você fazer esse trabalho, principalmente nesses casos que você quer virar jurisprudência, acompanhar o processo como se fosse um filho. Né? Um filho que está aprendendo a andar. Você não vai soltar ele aí numa descida e ele vai cair, vai se estrupicar. Não é isso que você vai fazer. Você vai ajudar, você vai pegar na mão dele. E vai ajudar, ensinar ele a dar os primeiros passos. E é isso que você vai fazer com esse tipo de processo. Porque quando você rompeu a barreira com o primeiro processo, o caminho está aberto aos próximos. Mas o seu primeiro filho, que começou a andar, você precisa ensinar ele a andar. É natural ele andar? É. Ele vai aprender? Vai, mas tem modos e modos de você aprender. Você não quer que seu filho se machuque para aprender. Você não quer que seu processo tenha insucesso para você aprender a ter êxito. Não é isso. Então pegue na mão dele e leve ele junto, abrindo as portas do Poder Judiciário para as próximas demandas. Todo primeiro caso de mudança de tese ou de tese nova, você precisa tratar igual um bebê. É pegar no colo e levar, ou pegar na mão e ensinar a andar. Tem que fazer isso, não tem como. Eu não consigo ver diferente, Cris. Também não. Sabe? Não consigo. E eu vejo, como você bem pontua, dessa advocacia bancária diferenciada, que a gente tem um bom produto jurídico, né? O boleto falso é um dos produtos jurídicos. E quando você consegue estabelecer ali uma boa tese para alcançar o deferimento dos seus pedidos para o seu cliente, você cria um produto de destaque dentro do seu escritório, sabe? E aí consegue trazer aí um melhor resultado, porque quando você tem... A gente tem vários pilares aí dessa prospecção do cliente, né? Quando você tem, no primeiro momento, um deferimento de uma decisão, esse próprio cliente que ganhou, ele espalha para os outros. Então é aquele lance da advocacia das antigas, ou boca a boca, advocacia raiz, como você quiser chamar, né? E quando você já tem uma tese bem robusta e tem provas sociais, até pelos sites de prospecção, você consegue trazer cliente. Seja um Jus Brasil da vida, um Jus FAI da vida. E também, no terceiro pilar, a produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo. Sempre que eu fico batendo na dor, na dúvida, no desejo. Qual é a dor desse cara? Cara, ele caiu no boleto falso. Qual é a dúvida? Será que existe alguma convenção, alguma resolução, algum artigo de lei que venha me proteger? E qual é o desejo desse cara? Recuperação do cliente. E aí, primeiro, recuperação da grana que ele perdeu, né? Lembrando o que eu falei, o cliente não é teu sócio. Ele não é teu sócio. Ele vai chegar com o problema no escritório, né? Ou na internet, através de uma reunião, e ele já vai querer falar, olha, eu pago tanto. Não é assim que acontece. Esse problema, volto a dizer, não é seu. E o quarto pilar, que é o tráfego pago. Né? Nem todo mundo tem dinheiro para começar a iniciar a utilizar o tráfego pago, mas é uma realidade que hoje a gente tem que destacar, gente. Não existe almoço de graça.
né? E também não existe um almoço de graça, porém, não foi nunca tão fácil você prospectar cliente no Brasil inteiro. Eu sempre bato nesse ponto, Homerão. Quando eu me formei lá no ano de 2001, de 2001 a 2020, claro que já existia a rede social até 2020, né? 2019 já tinha Instagram, etc. Mas de 2001 até 2005, que 2005 começou o Orkut, a gente não via as redes sociais como uma possibilidade de prospecção. E tráfego pago, cara, era uma coisa irreal. O que as pessoas tinham de grandes escritórios eram filiais em outros estados que ali conseguiam ter processos. A pessoa conseguia realmente só trabalhar naquele lugar que ela morava, praticamente. Hoje, com o tráfego pago, né, mais fortalecido de 2020 para 2024, você tem essa possibilidade de levar esse seu conhecimento através de uma página de captura para o Brasil inteiro, gente. Então, como eu falei no início da live, a cada 1 minuto, 3 mil brasileiros sofrem golpes. Essa é uma realidade. Seja a porta de entrada por um falso boleto, um Pix, uma falsa central, um falso leilão, você tem outras possibilidades, inclusive, de ofertar outros produtos jurídicos, né? Quem sabe esse cara que caiu no golpe do falso boleto, né, Alberto, vai ter um problema lá com o registrado, né? Que ali você já pega o registrado, já consegue até ver se esse cara, o número de empréstimos que ele tem e até propor um produto de superendividamento para esse cara. Então, assim, o direito bancário, gente, é uma realidade de um dos nichos da área do direito do consumidor que possui o maior número de produtos a ser oferecido no mercado. Nem todos os produtos são bons, quero deixar claro também isso. Nem todos os produtos valem a pena. Eu vejo que muitos advogados estão colocando ali muita força em produtos que não trazem um retorno financeiro para o escritório. Isso é um grande erro, né? Fazer uma analogia, é como se fosse você advogar contra a Apple porque a Apple não está entregando o carregador. É uma prática abusiva? É uma venda casada? Eu também considero isso, mas o quanto de indenizabilidade e de indenização isso é gerado para o escritório para trazer um retorno para você? É que nem você querer assumir qualquer tipo do golpe do Pix. Não vale. Você tem ali uma energia debruçada em cima de um caso que não vale a pena. E o Homero vem batendo isso em todas as transmissões dele, né? Há pouco tempo ele falou sobre Pix, falou até de quanto vale a pena você começar a assumir um tipo de golpe. Vai falar agora do registrado em breve, da blocklist, como ele bem apelidou, né? A gente vem falando do falso boleto aqui também nessa live, e em outras lives a gente já debateu temas que hoje estão sendo muito discutidos no STJ, como o ano passado eu já discutia com o Homerão, cara, cobrança de dívida prescrita, né, Homerão? A gente batendo aqui no ponto sobre esse assunto, a impossibilidade por nascer uma obrigação natural, no caso concreto, e esses temas estão sendo levados para o STJ. E é bom isso, porque eu vejo que, pelo conteúdo que os professores que se preocupam com o ensino jurídico vêm distribuindo, casos e sustentações, fundamentações novas vão chegando também ao judiciário para que tenha essa nova visão. Como eu bem pontuei, o cara está julgando de tudo, principalmente se o cara for de uma vara única. Nossa, aí o cara está ferrado, ele está julgando de tudo. Ele não tem conhecimento de normas específicas sobre determinados assuntos. Se você não levar e se você não for despachar, a gente sabe que vai encontrar obstáculos também. Eu não despacho com o advogado, a gente sabe da realidade. Isso aqui não é Disneylândia, não, tá? Ah, não, o juiz atende, ele é uma mãe, bota um cafezinho, um biscoitinho para... Vem, advogado, vem cá. Não, não é bem assim a prática. A gente sabe que é dura. Mas é realmente essa ideia de um advogado combatente no sentido de não discutir, mas de estar ali debruçado também frente ao judiciário para dizer, olha, cara, eu estou te trazendo algo de válida informação, né? E então, aqui você tem que dar uma analisada, né? E pronto, aí também você vai ter que fazer uma espécie de jurimetria, porque se o juiz daquela localidade ali que você atua, ele não abraça a tua tese, e se você já perdeu e a turma ou o tribunal não reforma, não vale a pena você atuar ali. Aí você tem que ser estrategicamente
inteligente. Cara, eu não vou atuar aqui. Aqui não dá. Isso aqui não dá. Aqui já tem um entendimento que não dá para fazer. Entendeu? Então, assim, você também tem que ser inteligente. Por isso a estratégia na advocacia. Você tem que ser estrategista para saber onde você vai aplicar aquele tipo de tese. Que hoje pode funcionar, e a gente tem visto isso com muita rapidez no direito bancário, né, Homero? Hoje pode funcionar e amanhã não funciona mais. Isso, Cris, que você colocou é fundamental, porque as pessoas acham assim, não, beleza, eu descobri uma tese e sai fazendo cegamente. Não pode ser assim. Processo, litígio é estratégia. Não tem como, não tem como. E a estratégia ela começa lá atrás, desde quando eu vou preparar a ação, quando eu vou fazer a fase extrajudicial, se vale não, eu vou até além, vai na prospecção, né, Cris? Antes de fazer prospecção, analise o mercado, gente. Analise como é que está o sistema de precedentes. Hoje, inclusive, existem ferramentas de jurimetria. Grandes escritórios utilizam ferramentas de jurimetria. Por que você não pode utilizar? Ah, mas eu não tenho como gastar. Aí, meu amigo, você não tem como gastar, você tem que usar literalmente você. É ir lá, sentar a bunda na cadeira e, ó, pesquisar. Tribunal, meu amigo. Homero, eu faço uma analogia. Não sei se o Paulinho está aqui ainda, né? Paulo Maximilian, que é um advogado com muita profundidade no direito bancário. Ele sempre esteve do outro lado, né? Comumente defendendo os bancos. Mas a gente fazia jurisprudência dos nossos escritórios pelo fichamento. Não existia site de busca. É uma analogia que eu faço com a jurimetria do cara que não tem dinheiro. Então, cara, você faz a tua própria jurimetria. Você começa a falar, cara, esse juiz aqui do juizado, ele dá 10, dá 15, dá 20. Então, a outra parte já sabe que ele condena, talvez um acordo intermediário esse valor venha trazer benefícios mais rápidos para o meu escritório, eu também já exponho isso para o meu cliente. Né? Isso aí, Cris, é importante mais. E a pessoa não tem desculpa. Quem quer faz. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser muito claro. Né? Não adianta falar, né? Ah, não vou fazer o curso do Homero, vai resolver. Não, você tem que também fazer a sua parte. Eu sou muito honesto em dizer isso, tem que fazer a sua parte. Não adianta, vou fazer o curso do Bloco Lixo e no outro dia eu tô rico. Não, não é assim. Não funciona assim, né, Cris? A gente tem como você faturar muito? Tem, pode ficar aí. Mas você tem que fazer a sua parte. Em qualquer área. As pessoas falam assim, eu falo que as demandas de direito do consumidor, né? Saiu uma notícia agora, dia 19 de março, o desembargador responsável pelas demandas de consumidor falando, cara, aqui no TJ de São Paulo, em síntese, nós desembargadores não estamos mais aguentando o rojão, porque as demandas são gritantes de direito do consumidor. E aí expõem quais são as maiores. Bancário, saúde, né? A gente tem 1 bilhão de contas, gente. Passamos a casa de 1 bilhão de contas. De contas correntes. Ano passado chegamos à casa de 550 mil ações distribuídas na área da saúde. Então, assim, as demandas de consumidor são gritantes. Você pode ter dinheiro em todas elas? Pode. Mas, cara, faça um estudo anterior. Seja o estratégico, né? Você está ali observando o que você pode atuar. Né? Existem demandas com conhecimento maior, por exemplo, casos de busca e apreensão. Você tem que ter um conhecimento mais aprofundado. Agora, existem demandas que a gente fala demandas iniciais, muito chega nas nossas caixinhas, né, Homero? Professor, eu começo a atuar com o quê? Existem demandas com baixo conhecimento e de retorno rápido. O Pix é um exemplo. A Blocklist é outro exemplo. Baixo conhecimento e retorno rápido. Sim. Agora, se, por exemplo, eu quero trabalhar com busca e apreensão. Poxa, legal, é um super nicho, mas demanda mais conhecimento. A gente não pode negar isso. Né? Eu quero trabalhar com reajustes de plano de saúde. É um grande nicho, mas você tem cálculos ali envolvidos. Também, então, assim, você tem que entender em qual nível de advocacia você está e subindo degrau por degrau para você alcançar o que você está ali estabelecendo como meta financeira na sua vida. Eu penso dessa forma, Merão. E aí aproveito todos que estão aqui, né? Lembrando que o Merão vai falar do evento dele aqui, mas segunda, terça e quarta da semana que vem, agora, dia 25, 26 e 27 de março, às 7 horas da noite, no meu canal do YouTube, a gente vai estar com 3 aulas de prática importantes. Direito bancário, saúde e direitos dos passageiros. A gente vai estar falando sobre
Pix, atipicidade, a gente vai estar falando dos produtos bancários que existem no mercado, a gente vai estar falando dos produtos de saúde que existem no mercado, vamos estar trabalhando um case de sucesso no meu escritório, que foi do medicamento mais caro do mundo, o Zolgensma. Vou lá mostrar como o processo se encontra hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo. E na nossa terceira aula, a gente vai estar trabalhando sobre meios de prospecção. E eu vou estar lançando a primeira pós-graduação de prática jurídica no direito do consumidor. Eu sempre fui contra a pós-graduação, sempre bati nessas situações. Mas como eu acredito no meu produto, acredito no produto do América, que são produtos práticos, por que a gente não pode certificar nossos alunos também para que eles tenham uma especialização, né, nessa área? Então, convido a vocês. Quem quiser, é só comentar aqui a palavra nessa caixinha comentários especialista, que você vai receber um direct meu. E, Homerão, fala do seu evento aí de blocklist que tá para começar recentemente aí também, né? 8, 9 de abril, né? No meu canal do YouTube também. Praticamente, né? 8, 9 de abril, a gente vai fazer o curso de advocacia em blocklist. Já tivemos outras turmas, mas sempre com inovações, sempre com atualizações importantes para vocês, porque na advocacia bancária, assim como na consumerista, é importante você estar em constante atualização. Isso é um ponto importante. Se você pegar o meu modelo de 2 anos atrás, que eu ensinava, você pode ter certeza, vai ter variações importantes de lá para cá, porque os bancos mudam o comportamento defensivo também. Mudam as práticas, mudam as fraudes e mudam a forma do banco agir. Então você precisa atualizar nisso. Às vezes o artigo é o mesmo, mas a forma como você vai ter que trazer essa informação, a forma como você vai preparar a fase extrajudicial é determinante. Então você precisa acompanhar as evoluções, não da norma, mas da aplicação da norma. Isso é muito importante na advocacia em geral, para que você tenha êxito. Mudança de jurisprudência, por exemplo, boleto falso. Se eu fosse falar o ano passado, há um ano, março de 2023, a gente estaria falando, olha, não faz isso não, meu amigo, porque você não tem chance de ganhar. O STJ está com as portas fechadas para você. E o banco vai recorrer até o STJ e vai te matar, literalmente. Então, questão, o direito é mutante, né? Ele é vivo. Quem vive do direito há 15 anos atrás está lascado. Está lascado, porque não tem como, a gente tem que se atualizar. Não estou falando que o advogado passado é ruim. Agora, o advogado que conseguiu entrar lá atrás e se manteve é o cara que está constantemente mudando. A cabeça fora da caixa. É assim que a gente tem que ser. E é isso que a gente vai trazer para vocês dias 8 e 9. Façam o evento Cris, tenho certeza que vocês vão aprender demais. O Cris é um grande amigo, um grande professor de direito do consumidor. Tenho certeza que vocês vão ter aí, né, uma experiência ímpar na vida de vocês nesses 3 dias. Cris, muito obrigado pelo convite, pela live. Obrigado, irmão. Obrigado aí. São tantos conhecimentos que você passou aqui. Fizemos uma live, uma aula, né? A gente está aqui exatamente há 1 hora e pouco, né? É uma aula. A gente poderia salvar essa live e postar na nossa área do aluno, porque realmente traz um conteúdo de extrema qualidade para todos que estão aqui. Gente, eu vou postar essa live agora e vou fazer um desafio, né? Passando de 50 comentários de insights que você teve nessa live, o Homerão vai me mandar as decisões e eu vou publicar também as decisões nos comentários. Eu não vou publicar na minha legenda, não. Então, passando de 50 decisões, de 50 comentários, eu publico todas as resoluções que a gente trabalhou, a decisão. Então, depende de você. A gente tem aqui um número já para ter os 50 comentários. Eu vou fechar a live, vou comentar, vou publicar a live e você comenta lá o que você achou desse encontro de hoje. Homerão, beijo, meu amigo. Fica com Deus. Obrigado mais uma vez. Sucesso no teu evento aí. E a gente sempre como parceiro vai se falando aí. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.